Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Sou o pastor Edilson Santos. Estou aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para abençoar a tua vida. E nessa semana nós estaremos tratando do tema Batalha espiritual. E antes de começarmos a estudar acerca desse tema, eu quero lhe dar dois conselhos. O primeiro conselho é normal que quando se começa a estudar acerca de batalha espiritual, perceber atividades no campo espiritual. Por isso, você deve ficar em alerta, em oração, porque também o inimigo se levanta de várias formas para tirar o nosso foco da palavra do Senhor. E uma outra coisa também, se você tem interesse em aprender acerca desse assunto, é necessário que você entenda que a palavra de Deus deve ser a sua referência. Deus deixou em sua palavra várias referências de como agir no campo espiritual, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Até mesmo nos fatos históricos que Israel vivenciou em suas batalhas, dali nós podemos extrair lições que nos darão referências e base para agirmos no campo espiritual da fé. Eu digo isso porque muitas pessoas se baseiam em testemunhos pessoais vividos por pessoas que passaram pelo ocultismo, na magia negra, no satanismo, e estas pessoas vêm com relatos lá de dentro do ocultismo e querem aplicar no meio cristão como se fossem regras, como se fossem doutrinas. Mas, e além disso, outras pessoas também que vivem a entrevistar espíritos manifestados e pegam aquele depoimento e querem transformar aquele depoimento em doutrina para se aplicar nas igrejas como referências de como agir no campo espiritual. Se você quer aprender a verdade, fique com a palavra de Deus. Se quer aprender este assunto com maturidade espiritual, fique com a palavra, porque a palavra, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Eu não estou desconsiderando essas experiências vividas por estas pessoas. O que eu quero dizer é que a Bíblia tem que ser o seu norte. Se não tiver base bíblica para aquilo que está sendo dito, descarte, considere como heresia, como fábula profana que não tem nenhum tipo de proveito, que só causa um impressionismo e espanto na mente das pessoas. Amém? E para iniciarmos, eu quero usar um texto como referência, e é um texto muito forte que se encontra na Carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao 37, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus queridos irmãos, neste texto sagrado, Paulo deixou descrito
que muitas coisas podem se levantar contra o cristão. E o objetivo destas coisas é nos separar do amor de Cristo. E ele ainda faz questão de dizer que estas coisas acontecem diariamente. É como se diariamente nós somos levados como ovelhas para o matadouro, o que significa que estas batalhas são diárias. Mas Paulo também diz que sobre todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Significa que em Cristo nós obtivemos a vitória plena sobre todas estas coisas, sobre a tribulação, sobre a angústia, sobre a perseguição, sobre a fome, sobre a nudez, sobre o perigo e sobre a espada. E significa que a vitória de Cristo na cruz foi a minha vitória, foi a sua vitória. E Cristo venceu a morte. Por isso a morte não pode nos separar do amor de Deus. A vida não pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo é a própria vida. Os anjos não podem nos separar do amor de Deus, porque Cristo governa sobre os anjos. Os principados e potestades não podem nos separar do amor de Deus, porque Cristo venceu os principados e potestades. Nem o presente e nem o porvir pode nos separar do amor de Deus, porque Cristo diz para João em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que significa que o tempo está nas mãos dele. Aleluia. Nem a altura, nem a profundidade pode nos separar do amor de Deus, porque Jesus Cristo disse aos apóstolos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, o que significa que ele é onipresente e o espaço não pode conter a presença do Senhor. Ele está em todo lugar. E nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós falamos de batalha espiritual, nós estamos falando de 4 campos de batalha, aonde diariamente são travadas grandes batalhas no reino físico e espiritual. O primeiro campo de batalha é a nossa mente, aonde se manifestam pensamentos, sentimentos e crenças. Mente esta que estava corrompida pelo velho homem. O segundo campo de batalha é o nosso corpo. Quase ninguém fala desse campo de batalha no corpo. Mas é no nosso corpo onde se manifestam as doenças, os vícios, e também o nosso corpo era usado como instrumento do pecado. O nosso corpo era usado para a prática de pecados e há uma necessidade de subjugar o nosso corpo. E o ato de subjugar o corpo, nós enfrentamos batalhas. O terceiro campo de batalha é o mundo. E neste nível de batalha, nós lutamos contra sistemas que estão debaixo do domínio das trevas, sistemas governamentais políticos, sistemas educacionais, que inclui
educação familiar e educação acadêmica, sistemas de distribuição de rendas que foram elaborados para manter toda a riqueza da terra nas mãos de poucas pessoas. E sistemas religiosos que usam a exploração da fé, mas foram criados para distanciar o homem do verdadeiro caminho que conduz até a Deus. E o quarto nível É nas regiões celestiais, contra principados, potestades, príncipe das trevas e hortes espirituais da maldade. que das regiões celestiais enviam para a terra milhares de demônios e espíritos malignos para levar o ser humano a cometer vários tipos de atrocidades e de pecados. E também nas regiões celestiais se posicionam para reter as bênçãos que foram enviadas por Deus para nós, para impedir com que nós tenhamos acesso a essas bênçãos e impedir também que a nossa oração chegue até o trono de Deus. Este é o quarto nível de batalha espiritual. Então eu quero convidar você a assistir às demais aulas, porque nessas demais aulas nós estaremos nos aprofundando nesses 4 níveis de batalha espiritual. E eu tenho certeza que você será edificado pela palavra do Senhor nosso Deus. Olá! E aí, tem gostado das aulas? Saiba que eu estou fazendo elas com muito carinho e muita dedicação para que você seja abençoado através da palavra do Senhor. Deixe seu comentário e eu quero convidar você a me seguir nas redes sociais. Se inscreva, curta e compartilhe. E eu quero orar por você neste momento. Pai Celestial, no nome de Jesus eu entrego essas vidas na tua potente mão, Senhor. Que a tua palavra possa se tornar vida nos corações de cada uma destas pessoas e que elas sejam abençoadas pelo poder da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos.